Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, essa aqui é a terceira aula do curso de DMX. Hoje eu vou focar bastante em equipamentos, para que a gente possa dar prosseguimento. Hoje, nessa aula, eu vou estar também falando um pouco sobre os grupos de equipamentos e suas funcionalidades. Aqui na nossa mesa, eu coloquei aqui 4 par LEDs e 4 moving beams para poder fazer a aula de hoje. Mas irei exemplificar também utilização e outros equipamentos que não estão na cena no momento. Bom, primeiramente, vindo aqui para o programa, nós temos aqui, como eu já fiz da última vez, o grupo par LED, que são o controle de todos os par LEDs, separado por fader, porque geralmente em uma mesa analógica você vai controlar o par LED por fader realmente, cada fader sendo uma cor. O grupo BIM, comandos de botões, e esse grupo master que eu vou explicar mais tarde. Bom, os par LED no caso, estão posicionados aqui em 3 locais diferentes, que é esse aqui, ó, está na esquerda do palco, centro frontal, que é o par LED 2, direita, par LED 3, e centro traseira, par LED 4. E qual é a utilização deles em um meio de um evento? Eles são para iluminação de ambiente. E o que isso significa? Que eles que vão dar a iluminação geral do ambiente na qual eles estão. E por que eu coloquei 4? Porque sempre quando você vai fazer uma iluminação, você não pode somente colocar luz frontal, porque senão vai fazer um monte de sombra pelo chão. Você também tem que colocar luz traseira para poder eliminar essas sombras. E por que eu só usei 4 aqui? Como o ambiente é pequeno, eu preferi não colocar muitos equipamentos para poder não confundir. E basicamente assim eu estou colocando aqui 1, 2 e 3, fazendo esquerda, centro e direita. O correto seria eu colocar 4, 5 e 6, fazendo a traseira. Mas eu preferi simplificar para poder exemplificar essa aula. E aqui os movings, que eles estão na frente. Moving 1, Moving 2, Moving 3 e Moving 4. Todos eles na frente, poderia colocar também atrás, mas não iria para a aula fazer diferença nenhuma, visto que os Moving Beams são para localização. Ou seja, eles que vão dar aonde vai ficar o seu foco de atenção. E o que significa isso? Vamos aqui colocar em tela cheia para poder vocês verem. Por exemplo, eu estou aqui no show e eu coloquei aqui uma posição, digamos que seja na igreja, púlpito. Ele que vai dar a posição do púlpito para poder todos estarmos olhando. Ah, beleza, mas eu quero colocar também uma posição para cada músico. Essa posição que eu fiz foi para cada pé da treliça, mas digamos que cada ponta dessas tenha um músico. Um na esquerda, um na direita, um pouquinho mais no meio, um pouquinho mais no canto. E bom, é assim que basicamente funciona. Você tem o dimmer também. E para quem não lembra, o dimmer é o que dá a intensidade da luz em todos os equipamentos. E geralmente nos movings você não vai ter fader de cores. Você vai ter botões. Porque os movings geralmente utilizam um sistema de endereçamento DMX por posição. Ou seja, de 0 até tanto é uma cor, de tanto até tanto é outra cor, de tanto até tanto. Diferente do par LED, que cada fader é uma cor, aqui cada posição do fader vai ser uma cor. Ou seja, é muito mais impreciso. Geralmente, o Moving Beam, você realmente vai usar botões para poder demarcar o que é o que ali. Bom, explicamos o dimmer, explicamos já os par LEDs, por que cada posição e por que a sua utilização. Mas por que eles estão separados em grupos? E principalmente o que é esse grupo master aqui? Bom, eles estão separados em grupos porque eu coloquei um único controle para todos os par LEDs,
tanto frontais quanto traseiros. E geralmente você vai fazer isso quando é com cor, com efeito, coisa e tal, a não ser que tenha equipamentos para casos específicos. Então você vai colocar isso daqui justamente em cada ocasião. E o grupo de bins, eu coloquei eles com dimmer, speed, que é o mesmo que você tem na mesa ADMX, que é a velocidade do efeito, no caso aqui a velocidade do movimento dele, e zoom, que é o tanto que ele vai se movimentar na cena. Bora lá ver? Eu coloquei 2 botões aqui com movimento, para vocês verem como é que funciona. E bom, esse speed aqui é igual na mesa DMX. É quanto tempo que ele vai levar entre cada posição do kill. Então, se eu colocar aqui um speed bem alto, como por exemplo, isso aqui está levando 2,5 segundos, ele vai levar 2,5 segundos para poder fazer o próximo movimento. Vou colocar aqui de volta para 1 segundo, mais ou menos. E o zoom, o que é o zoom? O zoom é o nível de abertura daquele equipamento, ou seja, o quanto que ele vai movimentar. Nota esses 2 bins aqui quando eles voltarem para trás. Ó, eles estão vindo bastante para frente e estão indo bastante para trás, porque o zoom está bastante aberto. Estou com 189 graus de zoom. Mas se eu colocasse, por exemplo, 40 graus de zoom, olha o tamanho do movimento que eles vão fazer. Ó. Já chegou para frente, agora vai voltar. Ó, um movimento bem mais curto. O que eu geralmente uso é o zoom em 80, que ele não vai nem tanto para frente, nem tanto para trás. Ele fica um centro de, não lembro, eu acho que é 30 graus de diferença. E sempre, né, os botões para você mudar de cor. Mas beleza, o que é esse grupo master? Lembra que eu falei que cada grupo você teria que ter um controle para poder você ajustar eles? Esse grupo master é literalmente um grupo geral para todos os equipamentos, ou seja, ele vai ter o dimmer geral, que vocês podem ver, também está mudando aqui o dimmer do HomeKit, e todas as cores. Então, por exemplo, eu quero um ambiente ciano, você coloca. Eu quero um ambiente amarelo, você coloca. Diferente de, por exemplo, eu chegar aqui e colocar branco e aqui eu colocar azul, que são coisas diferentes. Aqui eu colocaria todos para uma cor só. Ah, legal. Quando eu vou usar isso? Apresentações, principalmente. Porque na apresentação você não quer chamar atenção para a iluminação. A iluminação tem que ser um complemento. A atenção tem que ser total na apresentação. Então, o grupo master basicamente é um grupo geral. Você pode ter ou não, vai de sua necessidade, mas pelo menos o dimmer máximo é bom você ter. Primeiro, o dimmer individual de cada equipamento, que você pode notar ó, que se eu diminuir um pouquinho o dimmer do ParLed, ele vai diminuir separadamente do master, porque são intensidades diferentes. Ó. Se eu colocar aqui ó, 50% aqui de dimmer no ParLed, ó, ele já desligou. Menos de 60%, não, 50% ele já desligou o ParLed. E isso é feito para poder você controlar o seu ambiente. Por exemplo, eu quero tudo escuro, vai ligando junto, vai ligando junto, vai ligando junto, vai ligando junto. Vai chegar num ponto que está tudo ligado e alguma coisa está desligada ainda. Aí você faz o quê? Diminui a intensidade de alguma coisa. Aí aqui, por exemplo, ó, o moving ainda está ligado. Eu vou deixar ele aqui, nossa, vai ficar bem fraco, porque esse SparLed que eu estou utilizando não tem muita potência. Aí, ó, vai ligando, vai ligando, vai ligando todo mundo junto. É uma boa você ter pelo menos um grupo master para dimmer, ou se o seu programa permitir, você ter aqui. Na mesa DMX analógica tem algumas que tem, mas são bem poucas, geralmente já são mesas bem mais caras, bem mais avançadas, para você ter grupos de master. Porque o grupo master, diferente dos outros, você não tem um controle geral, um controle separado. Você faz ele em cima de tudo que você vai usar. Ou seja, você pode simplesmente chegar na sua mesa de operação e colocar ali. Eu quero que, quando eu apertar esse botão, sempre seja dimmer 100. Quando eu apertar esse, sempre vai ser dimmer 60, 70. Quando eu apertar esse, sempre vai ser dimmer 30. Sim, você pode, só que aí você vai ter botões
Para isso, você fez o grupo master em cima de botões dimmer, diferente daqui, que aqui eu posso controlar individualmente qualquer coisa e ele ainda assim está gerando um geral. É bem diferente essa função. E bom, o que você faria, por exemplo, o Moving Bean? Poxa, o Moving Bean eu vou colocar aqui, ó, tá no meio da pregação. Beleza, o par LED está desligado, vou botar um ambarzinho assim de leve. Calma aí, que isso aqui deu errado. Por algum motivo ele não tá âmbar. Ah tá, porque aqui tá ligado. Aí, por exemplo, você tá lá no meio da sua pregação, você deixou seu par LED no 100% e você diminuiu a intensidade dos seus movings para eles não atrapalharem durante a pregação. Você deixou seus movings lá em 20%, por exemplo, para poder eles não atrapalharem a pregação, enquanto seus par LEDs estão em 100%. Dimmer máximo, 100% ainda. Dimmer master, quer dizer. E sempre você vai usar assim. Mas, por exemplo, tem uma função que eu não citei ainda, que é a função flash. O que é a função flash? Vocês já notaram já durante uma subida de uma música? Isso. Do nada, tá subindo a música, tá subindo, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele faz consigo. Ele traz, nossa, eu sempre erro essa letra. Sim, é basicamente isso. O flash é uma função de dimmer 100%, geralmente usado branco, só que ele decai. Poxa, onde eu posso usar isso? Em todos os equipamentos. Então, por exemplo, você pode usar isso aqui em todos os equipamentos. Só que tem um detalhe. Notaram que tem um flash aqui também? Você pode usar também um flash em geral. Por que o par LED está indo certinho e os outros não? Por causa que o BIM não consegue fazer duas cores ao mesmo tempo. Ou ele é branco, ou ele é outra cor. Então, nesse ponto aqui, você teria que, por exemplo, colocar o BIM desligado para fazer isso. Você pode fazer por individual ou em grupo. E esse flash aqui pode ser feito com par LED. Não é muito recomendado fazer com BIM, porque além de lento, ele, se for BIM LED, ele pode queimar, porque é uma intensidade muito grande de luz sendo pressionada de uma vez só. Ah, mas o BIM sempre vai estar ligado. Sim, mas isso daqui é menos prejudicial do que ele ficar piscando. E essa função é basicamente fazer isso aqui, ó, com o dimmer, ó. Caiu 100%, caiu 100%. De qualquer jeito, ele vai ter um delay bastante alto. E geralmente essa função é feita por esses equipamentos. Um strobo e um brute, que são essas lâmpadas aqui. Qual a diferença do strobo para o brute? O brute, como você pode ver, é um canhão, literalmente, centralizado, na qual você só vai usar para luz seca. Ele não tem branco frio, branco quente, ele é só branco. Enquanto que o strobo, você pode notar que ele tem muito mais LEDs, ele é feito para piscar. Literalmente, quando você vê um LED lá do nada, pá, 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 esse é o strobo. Tem equipamentos que tem essa função já inclusa em si, só que nem sempre você vai ter, e geralmente é um controle muito falho. Para isso que são esses equipamentos, o strobo, se você quiser que a luz pisque, e o brute para você fazer ataques. O que esses equipamentos fariam? Por isso que eu coloquei aquele par LED lá atrás, por isso que eu coloquei aqueles equipamentos lá atrás, para poder justamente exemplificar isso. Você pode fazer essa função de flash, assim, de ataque, com par LED? Pode. Geralmente fica estranho, né? Porque ele não é tão forte quanto os outros, quanto um brute, por exemplo. Ele não é tão forte, mas ele funciona da mesma forma. Você vai piscar branco nos moving beans. Não recomendo você fazer isso, mesmo que tenha função de strobo. E quase todos os movings têm função de strobo. Eu não recomendo você usar, por causa que eles não têm controle. Você pode colocar um pouquinho de strobo, como por exemplo, vou editar esse botão aqui, ó. Colocar aqui, ó. Esse daqui tem strobo. Vou colocar que seja 50%. Ele não tem controle nenhum. Tu não sabe nem o que tá mudando. Você coloca ele assim. Aí, por exemplo, aumentei mais um pouquinho, ó. Aumentou um pouquinho a velocidade. Vou botar mais um pouquinho.
Olha isso. Ao invés de ele ser rápido, ele é lento. Então, assim, não vale a pena você usar esses equipamentos para fazer isso. Porque eles usam mecânica, realmente, né? Eles fecham como se fosse uma pálpebra para poder desligar a luz, quando eles usam lâmpada. Quando eles usam LED, é geralmente mais rápido porque eles literalmente desligam LED. Mas isso pode acarretar em danos. Não recomendaria. Então vamos lá. Tá aqui cantando. Dimmer lá embaixo. Toda a igreja louvando. Esse é o flash. Ou ataque, como você vai ver comercialmente sendo chamado. Esse aqui é literalmente o ataque da iluminação. Posso fazer com todos? Pode, mas não é recomendado. Se for um ataque assim lento, devagar, até que pode ser. Mas agora, um ataque mais rápido, esses daqui estão com tempo definido. Pera aí, deixa eu diminuir aqui, ó. Se fosse um ataque assim muito rápido, eu não recomendaria você fazer com o Binho. Realmente não recomendo, porque ele vai ser lento e muito provavelmente antes de você terminar e começar o próximo ataque, ele já vai ter travado. E bom, essa foi uma aula bem curta realmente, para poder exemplificar para vocês o que é cada equipamento, a utilização deles, parleds, brutes, cubes, bins. E logo mais eu estarei trazendo mais aulas no foco digital. Dessa vez eu vou começar a trazer mais aulas aqui, configurando, utilizando os equipamentos para poder vocês verem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até mais.